E começou a valer na última quinta-feira o pacote anticrime de combate à violência, ao crime organizado e à corrupção. Entre as principais mudanças estão o aumento da pena máxima de prisão, novas regras para acordos de delação premiada e a previsão de prisão imediata após condenação pelo Tribunal do Júri. A lei anticrime foi proposta em fevereiro do ano passado pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. O pacote de medidas também foi resultado do trabalho de uma comissão de juristas coordenada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Pelas redes sociais, o ministro Sérgio Moro comemorou o início da validade da lei. Ele destacou os avanços, disse que nem tudo foi aprovado pelo Congresso, mas afirmou que em 2020 vai resgatar o que ficou de fora. A lei aumenta, por exemplo, de 30 para 40 anos a pena máxima de prisão. Prevê a prisão imediata após condenação pelo Tribunal do Júri. Estabelece novas regras para a progressão de regime de cumprimento de pena e proíbe a saída temporária da cadeia aos condenados por crimes hediondos que resultarem em morte. Também há mudanças nas regras para a delação premiada e aumento para 3 anos, com possível renovação, do tempo de permanência de presos perigosos em presídios federais. Um ponto do texto acabou sendo suspenso nesta quarta-feira por tempo indeterminado pelo ministro Luiz Fux, do Supremo. A criação da figura de um juiz de garantias divide opiniões. Ele atuaria somente durante a fase de investigação. Ao fatiar os processos, o objetivo seria ter mais isenção nos julgamentos. Mas críticos temem aumento dos gastos públicos com a contratação de magistrados. No parecer, o ministro Fux defende que criar ou não o juiz de garantias deve ser decisão do Poder Judiciário, já que afeta o funcionamento dos tribunais pelo país, e destacou que a lei foi aprovada sem a previsão do impacto orçamentário de manter 2 juízes por processo. A suspensão vale até que o tema seja analisado no plenário do Supremo, o que ainda não tem data prevista. A economia da região de Brumadinho ainda não se recuperou. O comércio e o turismo continuam em baixa. A expectativa é que só em 2025 a situação volte ao patamar que estava antes da tragédia. Confira. Juliane e a família que moram em São Paulo adiaram no ano passado o desejo de conhecer o Inhotim, a principal atração turística de Brumadinho. A gente ficou preocupado assim que a época de chuva, né, agora em janeiro, verão, e aconteceu também, acho que foi foi nessa época de chuva, né, que teve acidente, né? E aí a gente ficou preocupado, mas nem por isso a gente falou assim, não, a gente não tirou do nosso roteiro. O museu, que equilibra o verde exuberante com obras de arte a céu aberto, viu o número de visitantes cair 40% nos primeiros 4 meses de 2019. Em fevereiro, por exemplo, mês seguinte ao rompimento da barragem da Vale, a média de público, que era de mais de 15 mil, chegou a cair para pouco mais de 6.700 visitantes. O Inhotim, que emprega mais de 70% de funcionários que moram em Brumadinho, não parou, mas foi preciso uma intensa mobilização para trazer turistas e visitantes de volta. Nós fizemos um esforço de comunicação para mostrar para as pessoas que Inhotim está a 20 quilômetros do local do rompimento da barragem, mas ao mesmo tempo fizemos um outro esforço ainda maior de criar dentro de Inhotim um ambiente de solidariedade para com a cidade e os nossos funcionários que são daqui. A queda repentina no turismo também foi sentida de imediato no setor hoteleiro, principalmente nas pousadas no entorno do museu. Aqui nesta pousada, que fica a cerca de 12 quilômetros do rompimento da barragem e a 4 quilômetros do museu de Inhotim, a rotina mudou radicalmente desde aquele 25 de janeiro de 2019. Os turistas desapareceram. No lugar deles, novos frequentadores. Nós temos a ocupação de 99% da pousada, mas são com a empresa que está prestando serviço na Vale e os bombeiros também que estão trabalhando à procura de corpos, que hoje são 11 que ainda não foram encontrados. Até hoje eu sinto que os turistas estão com medo de vir até a cidade.
Eu estou tendo procura sim, mas não como era antes. O que mais nos preocupa é quando a gente fala de futuro, né? A gente está falando de uma ocupação provisória. A gente está falando aí de pousadas e hotéis que tem sim uma ocupação, mas ela tem dia e hora para acabar. A gente fez uma projeção que talvez o turismo demore de 5 a 10 anos para retomar os níveis de ocupação que a gente tinha até o dia 24 de janeiro de 2019. A tragédia também fez com que o comércio mudasse o perfil na pacata Brumadinho. Sem parte da renda do turismo, os comerciantes tiveram que buscar alternativas. De acordo com a CDL, segmentos como o de farmácias tiveram aumento nas vendas de medicamentos nos últimos meses. Tudo por causa de muitos familiares de vítimas que buscam o acompanhamento médico e psicológico na cidade. Esta loja de uma franquia de perfumaria e cosméticos fica bem no centro de Brumadinho. E mesmo longe do local do rompimento da barragem, a situação foi de pânico e muita apreensão. A gente ficou totalmente vulnerável, não sabia se corria para um lado, se corria para o outro. A gente saiu da loja, depois voltou, aquele apavoramento todo, saiu correndo. Teve alguns carros aqui na avenida também bateram, foi uma confusão. E para vencer uma possível crise, a loja teve que se readequar. Hoje a gente não vê tanto turismo, mas a gente vê trabalhadores aqui da região e fora da região aqui, né? Hoje a gente vê muita gente diferente na cidade. A gente tem um público bem diferenciado. E o Minas Brasil Notícias desta segunda-feira fica por aqui. Você pode acompanhar a nossa programação no site mbnews.tv.br, no Facebook /mbnews e no YouTube no canal Jornalismo Paracatu. Também estamos no Instagram, @MinasBrasilTV. Mais notícias amanhã com Lilian Derquier no Jornal da Manhã. Boa noite!